Oi, oi! Olá, tudo bem? Estou aqui novamente para começarmos mais uma aula. Vamos então fazer uma aula resumo para que nós possamos nos preparar para a nossa primeira avaliação. Vem comigo e vamos estudar. Vamos lá então, gente, para a nossa videoaula preparatória para a nossa primeira avaliação. Turma do primeiro ano, estamos conversando desde o início do ano sobre esse tema aqui, sobre linguagem. Para a gente falar de língua portuguesa, de regra gramatical, antes de qualquer coisa, nós precisamos entender o conceito de linguagem. Nós precisamos entender que na nossa vida nós utilizamos diversas linguagens, diversas formas para garantir que aquilo que nós pensamos chegue até a pessoa com quem nós falamos. As linguagens são meios organizados de signos que nos permitem transmitir as nossas informações, transmitir a nossa mensagem para o outro. Eu tenho a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A linguagem verbal é aquela que se concentra no signo linguístico, é aquela que se concentra na palavra, no verbo. A linguagem não verbal é aquela linguagem que pode se concentrar em diversos elementos que permitem criar significação. A face, o jeito de olhar, o assovio, o barulho, o apito, as cores, os sinais, os gestos, os desenhos e diversas outras linguagens que existem e que possam surgir. Quando nós paramos e refletimos sobre linguagem, nós fomos falar do signo linguístico. E ao falarmos do signo linguístico, nós partimos do preceito da comunicação que traz para nós a ideia de que o signo linguístico é uma coisa que tem duas faces que são indissociáveis. Portanto, eu tenho aqui o conceito, né, que é a imagem que eu posso trazer, e eu tenho a palavra em si, tá? Nós chamamos essas duas partes de significante, né? Então, a primeira parte nós chamamos de significante, e a segunda parte do signo linguístico nós chamamos de significado. Ou seja, eu tenho uma parte que é física, que é aquilo que eu vejo, que eu ouço, é a palavra, tá? Que é o significante. Que no caso aqui, turma, ó, tá representado pela palavra gato. E aqui eu tenho a escrita da palavra gato com as letras G-A-T-O, e aqui eu tenho a representação fonética da fala da palavra gato, tá bom? O significante é a palavra em si. Já o significado são aquelas coisas que a nossa mente recupera de imagem ao falarmos de uma palavra. Logo, para a palavra gato, a gente tem o animal, o gatinho, a gente tem uma pessoa que age como bandido, como ladrão, né? A gente tem o goleiro, que pode ter uma ação durante o jogo que cai como um gato, então a gente fala, o goleiro tal é um gato, no sentido de que ele pega todas as bolas, e a gente tem aqui o gato do homem bonito, né? Que aqui eu trouxe para vocês uma representação maravilhosa desse gato, tá? Que é aquele homem bonito, né? Então, um exemplo aqui. Ou seja, uma palavra, um significante é polissêmico. Quero dizer com isso que um significante cria vários significados, ok? Então, diante disso, a gente fala de polissemia. O que é a polissemia? A polissemia ocorre quando nós percebemos que uma palavra, um significante, pode ter dois ou mais significados. E aí, gente, eu tenho a garantia de que esses significados, eles são percebidos, compreendidos, depreendidos do conceito, né? Então, quando eu pego aqui, por exemplo, a palavra homem, o homem anda na linha quando é sábio.
Nesse caso aqui, a palavra homem pode ser todas as pessoas, então homem no lugar de humanidade, né? Então é um significado de homem, mas também pode ser a ideia de pessoa do sexo masculino. Então, quando eu falo a palavra homem, eu tenho dois sentidos possíveis para essa palavra homem. E esses dois sentidos, eles constituem o campo semântico, ou seja, eles constituem a significação que eu posso encontrar numa determinada palavra, no caso, palavra homem, né? A mesma coisa pode acontecer aqui com a palavra linha, né? A palavra linha pode ser: os homens andam no caminho bom, no caminho reto, né? Então, um exemplo poderia ser: os homens andam aí no caminho bom, no caminho reto, num caminho honesto. Mas poderia ser também que os homens andam em linha reta. Poderia ser também que os homens andam sobre uma corda, um cordão, quando eu estou falando aqui de linha, linha mesmo, né? Então a gente percebe que a palavra é polissêmica. Um significante pode ter vários significados. E o conceito, o significado desse significante será dependido no contexto, no momento em que eu perceber o uso dessa palavra, desse signo, no contexto comunicativo, tá? Outra coisa que nós falamos é que os signos linguísticos podem criar um processo chamado paranomásia. Paranomásia nada mais é do que a possibilidade de parecer, ou seja, a ideia de que dentro de um contexto, um signo ou um grupo de signos podem parecer uns com os outros, criando as possibilidades significativas. Aquela musiquinha que está sendo utilizada aí pela propaganda da Avon, né? Independência e resistência, vem de Avon. Ela vende bem, ela vende Avon. Perceba que aqui eu tenho um processo de paranomásia criado entre o verbo vir, de Avon, e o verbo vender, né? Então, ela vende bem, ela vende Avon. Perceba que, embora eu escreva diferente, eu tenho sons muito parecidos. E essa brincadeira com a linguagem é uma brincadeira que se chama paranomásia. Ela pode ser utilizada para gerar um humor, para gerar essa brincadeira criativa para a criação de publicidade e propaganda, e eu posso usar a paranomásia para textos literários, para textos mais coloquiais. Em textos mais formais, a paranomásia não é bem-vinda. Então, na sua redação Enem, a paranomásia não vai ser bem-vinda. Ela é bem-vinda nos textos que são menos formais, literários, criativos, de propaganda. Outra coisa que nós trabalhamos também é a ideia da ambiguidade. O que é ambiguidade? A ambiguidade ocorre quando eu tenho, dentro de um contexto, possíveis significações duplas de um termo ou de um conjunto de termos. Tá? A ambiguidade, gente, ela pode ser usada a favor da comunicação, quando eu quero propositadamente criar ambiguidade. Essa ambiguidade pode ser usada para criar humor, pode ser usada para criar a crítica, pode ser usada como processo de criação de texto literário, mas a ambiguidade também pode ser negativa, quando eu preciso que o meu texto tenha um sentido claro, e essa clareza não ocorre porque eu tenho dois sentidos diferentes para um termo no mesmo contexto, tá? Olha aqui nessa tirinha, só falta encaixar esse parafuso. Filho, vai buscar a porca. E aí o filho vai e procura a Rosinha, que é a porca lá da fazenda, né? Percebam que aqui eu tenho ambiguidade de porca. O pai está falando de porca enquanto elemento que pode ser utilizado para segurar um parafuso. E o filho pensou na porca. Essa ambiguidade nesse texto ela é proposital, para criar um sentido, para criar o humor, para trazer o riso, tá bom?
Outro processo que nós falamos, desculpa, gente, nós vamos aqui falar dos tipos de ambiguidade, né? Aqui nós temos uma ambiguidade criada pelo sua. A mochila pertence a quem? Ao Fabiano ou à Andrea? O sua aqui fica na dúvida, né? Traz para nós. A mochila que a Andrea queria era a mochila dela ou a mochila do Fabiano? Né? Então, aqui nós temos uma ambiguidade que é por conta de uma palavra. O garoto mal-humorado resmungou durante a prova, né? O garoto mal-humorado resmungou durante a prova. Ele resmungou durante a prova e ele estava mal-humorado durante a prova? Ou ele é mal-humorado? Olhem aqui esse outro texto, tanto que a ambiguidade pode ser prejudicial ou benéfica. Paulo, busque o macaco para arrumar meu carro. Mas José sabia sobre o evolucionismo, mas nunca pensei que elas já tivessem a capacidade de serem mecânicos. Aqui é eles, gente, onde está elas, tá? Tem um errinho aqui. Aqui é eles. Nunca pensei que eles já tivessem a capacidade de serem mecânicos. Percebam que aqui a ambiguidade está na palavra macaco. Busque o macaco. Busque a ferramenta que tem o nome de macaco para eu utilizar e arrumar o carro, ou busque o macaco, o animal, e ele vai arrumar meu carro, tá? E aqui um último exemplo. Com depressão, não é bom ter motoristas na estrada. Essa depressão aqui é a depressão doença, o motorista não pode estar com depressão, dirigindo com depressão, ou se houver depressão, se houver buraco na estrada, não é bom que os motoristas dirijam, tá? Percebam que eu tenho várias ambiguidades, umas construídas por causa da posição da palavra, que é uma ambiguidade sintática, outros construídas por causa da palavra em si, porque ela tem dois sentidos, né? Outras construídas por conta de possibilidades polissêmicas da palavra. No segundo ano, a gente aprofunda aqui nos tipos de ambiguidade, tá bom? Agora eu quero que vocês detectem a ambiguidade e digam como resolver, quais os sentidos são possíveis ser identificados aqui, ok? Outro processo que nós temos é o processo de sinonímia, é o processo de sinônimo. O que é a sinonímia? A sinonímia é aquele processo no qual uma palavra tem valor equivalente à de outra. Uma palavra tem valor parecido com a de outra. Lembrando, como a gente falou em aula, não existem sinônimos perfeitos. Logo, não existem palavras que valham exatamente como a outra, tá? Olha aqui, sinto falta enormemente de você. A carência de ti me faz sentir seu cheiro e gosto. Perceba que sentir falta e carência são duas palavras sinônimas. Porque quando eu sinto falta, eu tenho carência de alguém, de alguma coisa, tá? Então, nós estamos aqui diante de duas palavras sinônimas. Depois, nós temos a antononímia. Antononímia acontece nos momentos em que eu tenho palavras com sentidos opostos, contraditórios, com sentidos que são contrários, opostos, tá? Tem dias que a gente se sente como um ser vivo que anda morto. Ser vivo que anda morto. Perceba que aqui o sinônimo traz essa ideia de oposição, tá? Ou seja, uma coisa é o contrário. Se eu estou vivo, eu estou morto. Se eu estou vivo, eu não estou morto. Se eu estou morto, eu não estou vivo, tá? Outro antônimo que nós vamos ver aqui, ó. Netos e avós divertiram-se no carnaval. Percebam que aqui não tem uma ideia de contrariedade, de oposição. Aqui, nesse caso, eu tenho dois antônimos, neto e avós? Tenho, mas esses antônimos, eles são, na verdade, complementares, no sentido de que o neto tem o avô e o avô tem o neto. Eles não trazem essa ideia de oposição, tá? E aqui eu tenho aqueles que estão grandes, olham com visão que subestimam os que estão pequenos.
Aqui eu tenho o antônimo entre grande e pequeno. Esse grande e pequeno também não traz uma ideia de oposição, tendo em vista que há uma escala de grande e pequeno. Então, qualquer um que for maior que eu é grande, e qualquer um que for menor que eu pode ser visto como pequeno, tá? Não são exatamente posições contrárias e uma contrariedade absoluta, tá bom? Então, nós temos aí a antonomia. Depois, nós temos a homonímia. O que é a homonímia? A homonímia acontece quando eu tenho palavras que ou se escrevem igual ou se fala igual, mas que o significado é sempre diferente. Ou então pode escrever e falar igual e o significado ser diferente, né? Nessa tirinha aqui, a homonímia está na palavra cesta. Adoramos cestas, que são aqui no caso cesta, né? Cesta de vime, cesta de bambu, tá? Adoramos cestas. Nesse caso aqui, cesta de dar uma dormidinha depois do almoço. É aquela cesta de descansar depois do almoço. E adoramos sexta, com X de sexta-feira, de final de semana. Então eu tenho homônimos. Perceba que eu falo igual, mas que as palavras são escritas de forma diferente, tá bom? Por isso elas são homonímias, porque tem algo igual e o significado é diferente, tá bom? Olha lá, gente. Eu tenho 3 tipos básicos de homônimos. Homônimos homógrafos heterofônicos. São aqueles que têm som diferente, heterofônico, mas que são escritos de forma igual. E o significado é sempre diferente. Exemplo: comi com a colher, vou colher o fruto. Perceba que, escrevo igual, colher e colher, mas a fala é diferente, o significado é diferente. Homônimo homófono heterógrafo. O que é o homônimo homófono heterógrafo? É aquele que eu falo igual, eu escrevo diferente, o significado é diferente. A sessão religiosa acabou cedo. Sessão aqui no sentido de tempo de duração, né? A sessão dos bens, eu cedo. Sessão aqui na ideia de ceder, de dar uma parte, de deixar que o outro pegue algo que é meu, tá? Percebam que eu escrevo diferente nesses casos, mas que a fala é igual. Por isso nós falamos que é homófono heterógrafo. E eu tenho aquele homônimo que a gente chama de homônimo perfeito. O que é o homônimo perfeito? O homônimo perfeito é aquele que escreve igual, fala igual e o sentido é diferente, né? Chupei uma manga espada e sujei a manga da minha blusa. Perceba que a palavra manga é escrita igual, é falada igual, mas que no caso ali do contexto ela tem significados diferentes. Esse é o homônimo perfeito, tá bom? Depois nós falamos de paronímia. A paronímia faz aquela ideia de parecido. São os parônimos. São aquelas palavras que não são escritas iguais, não são faladas iguais e não têm significados iguais, mas que são parecidas a forma de falar e de escrever. Acorda, Zé Lelé. Rápido, acorda. Para quê? Eu não estava dormindo. Então, perceba que aqui a corda está sendo confundida, a corda substantivo, nome de algo que vai salvar, né, o Cascão, desculpa, o Chico Bento, o Cascão, estou ruim demais de Turma da Mônica, está sendo confundida com a corda de acordar, tá bom? Depois que nós falamos dessas construções do signo linguístico, nós entramos na fala sobre gramaticais. Por que gramáticas? Primeiro porque nós entendemos, nós aprendemos que as gramáticas, elas são conjuntos de regras da língua. Ou seja, todos os grupos de regras de uma língua serão chamadas de gramática. No entanto, nem sempre essas regras de uma língua, elas têm o mesmo objetivo. Às vezes, as regras são para definir, escreve assim, é desse jeito e ponto final. Se não for assim, tá errado.
Às vezes, não são dessa forma. As regras, às vezes, não são utilizadas com esse propósito de definir uma forma única. Mas talvez nós tenhamos aí um conjunto de regras que se relacione ao grupo descrito, ao grupo comparado. Tá? Então, quando a gente fala de gramática, nós falamos de gramáticas, as várias possibilidades de haver regras na língua, né? Essas regras, turma, elas podem ser regras de gramáticas diferentes. Então, nós teremos regras de gramáticas que nós chamaremos de históricas, que são aquelas gramáticas que têm por objetivo observar a evolução da língua, como a língua foi se desenvolvendo na história, a mudança das palavras. E aqui eu coloquei, ó, para vocês um postzinho da mudança do você. Vossa mercê, que era a origem do você, virou vós me ser, depois virou vós me ser, depois você, você, e hoje a gente já usa o VC, né? Então, a gramática histórica é que vai buscar a origem das palavras, que vai examinar de onde que a palavra veio, que vai ver a evolução da palavra. A gramática comparativa é aquela gramática que vai se importar com comparar as regras de uma língua com as regras de outra língua, né? É aquela gramática que vai se ocupar de perceber as semelhanças e as diferenças entre línguas. Então eu tenho aqui nesse postzinho formas diferentes de falar te amo. Love you, je t'aime, te amo, eu te amo, e essas outras aqui que eu não sei falar, né? No alemão, enfim, nessas línguas aqui de baixo que eu não sei falar. Mas a gramática comparativa pode perceber o que se repete, o que é igual, o que é diferente, por que essa língua tem essa estrutura e a outra língua tem outra estrutura? Será que elas foram originadas na mesma língua ou de línguas diferentes? Tá? Depois nós temos a gramática descritiva. A gramática descritiva é aquela que não vai criar regras para serem cumpridas. É aquela que vai olhar para como nós usamos a língua e vai descrever, vai criar as regras a partir do comum, a partir da forma com que nós utilizamos as línguas. Um exemplo aqui é o uso do T de tia ou de tia, né? Nós usamos aqui o T de tia, que é descrito assim, ó, com esses fonemas, e o T de tia, que é do Nordeste, que é descrito assim. E por último, a gramática normativa. A gramática normativa é aquela gramática da norma. Ou tá certo, ou tá errado. Não tem outro jeito, tá? É a gramática que a gente vem aprender na escola. E o exemplo aqui é de agente junto ou separado. Lembrando que o agente junto é o agente policial, o agente separado é o que equivale a nós, tá bom? E aí, turma, falando disso, a gente entrou nas regras de acentuação. Nós vimos que as palavras, elas são classificadas de acordo com a posição da sílaba tônica. Então, elas podem ser monossílabos tônicos, que são aqueles monossílabos, palavras de uma sílaba, que são tônica. Como mesmo que uma palavra é monossílaba, é chamada tônica. Quando essa palavra não faz a mudança do som da vogal final, né? Então, eu não troco o som da vogal final. E quando essa palavra tem sentido de forma isolada, fora de contexto, ela significa alguma coisa. Os monossílabos tônicos serão acentuados quando forem terminados em aas, ees, oos e em ens. Desculpem, ens não, gente. Aas, ees, oos. Monossílabos tônicos. As oxítonas são as palavras que têm a última sílaba como sílaba tônica, como sílaba mais forte, tá? As palavras oxítonas serão acentuadas quando elas terminarem em as, ees, oos, em ens, tá? Já as palavras paroxítonas, elas serão acentuadas quando elas terminarem em i, is, us, uns, LNRXPS, an, ans, ão, ãos,
on, ons, ditongo oral crescente, seguido ou não de S, tá? E aí nós vimos que lá na aula, né, durante as nossas aulas, a gente fez aqui as palavrinhas que nos ajudam a lembrar, que são linus e san e ru, mun, som, chão. Seguido ou não de S, né? Então a gente viu. E aí a dica que eu dou para vocês é assistirem lá de novo o Malha Funk da acentuação. Já as palavras proparoxítonas, todas elas, todas as palavras proparoxítonas vão receber acento, tá bom? Depois nós temos as regras de acentuação especiais. Regra dos ditongos. Sempre que os ditongos el, ei e oi estiverem nas oxítonas e nas monossílabas tônicas, serão acentuados. Anéis. Perceba que eu tenho, ó, anéis. O ditongo está na oxítona. Fiéis, fiéis. O ditongo está na oxítona. Papéis, o ditongo está na oxítona. Interessante lembrar que esse ditongo pode ser seguido de S ou não, tá? Troféu, o ditongo el aberto na oxítona. Céus, o ditongo está na monossílaba. Herói, o ditongo na oxítona. Constrói na oxítona e cowboy na oxítona, tá bom? Atenção! Ditongos abertos ei, el e oi, ocorridos nas paroxítonas, não recebem acento. Então, assembleia, boia, colmeia, coreia, estreia, heróico, ideia, jiboia, joia, paranoia, plateia e tantas outras não são acentuadas. Essa regrinha aqui, ela passou a valer depois da reforma ortográfica de 2016. Abram o olho de vocês, tá bom? A regra dos hiatos. Um hiato será acentuado quando tiver o I ou U tônicos num hiato, estando eles sozinhos ou acompanhado de S, e desde que antes não tenha ditongo ou NH. Então, vamos lá. Tem que ter hiato, a segunda letra do hiato tem que ser o I ou U, elas têm que estar sozinhas ou, no máximo, acompanhadas de S, e elas têm que estar na sílaba tônica. São as 4 coisas para eu acentuar um hiato. No entanto, se antes do hiato eu tiver um ditongo, ou depois do hiato eu tiver um NH, não se acentua. Então, olha o exemplo. Saída. Perceba que o I é tônico, faz parte de um hiato, está sozinho, e ele não tem NH depois e nem ditongo antes, é acentuado. Egoísmo, a mesma coisa, só que o I está seguido de S. Saúde, a mesma coisa, tá? Não se acentuam hiatos seguidos de consoantes que não são S, tá? Então, ó, percebam que aqui, ó, seguido de R, seguido de Z, não são acentuados, seguidos de M, ok? Lembrando que tem palavras em que há hiatos que não seguem essa regra, mas elas são acentuadas por conta da regra das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Poético. Eu tenho hiato e a letra que vem na segunda letra do hiato não é o I nem o U, então não seria acentuado pela regra do hiato. No entanto, ela é uma proparoxítona, por isso ela é acentuada, tá? Boêmio, ela é uma paroxítona terminada em ditongo, então ela é acentuada por conta da regra das paroxítonas. Jaó é uma oxítona terminada em O, por isso ela é acentuada, ok? Os verbos ter e vir, quando estão na terceira pessoa do singular, não tem acento. Quando estão na terceira pessoa do plural, eles têm acento. Ele tem, sem acento. Eles têm, com acento.
Ele vem sem acento. Eles vêm com acento. Lembrando que as palavras que têm origem no ter e no vir seguem a mesma regra, tá bom? Então, cuidado com isso. Nos verbos compostos de ter e vir, o acento ocorre obrigatoriamente no singular. Então, ele também é acentuado. No entanto, no singular eu uso agudo e no plural eu uso circunflexo. Então, olha aqui. Ele detém. Eu acentuo porque é uma oxítona terminada em M. Só que eu acentuo com acento agudo aqui no ele. E aqui eu acentuo com acento circunflexo. Tá bom, turma? Outra coisa é o acento diferencial. Pôde e pode. O ladrão pôde fugir, é pretérito. Eu uso o acento circunflexo. O ladrão pode fugir, é presente. Por com acento e por sem acento. Por com acento é verbo, por sem acento é preposição. Você deve pôr um sinônimo de colocar o livro, né? Não vá por aí. Aqui não é com sinônimo de colocar, tá bom, turma? E aí, com isso, nós chegamos ao fim do conteúdo que vai ser cobrado na avaliação. Estudem. Qualquer dúvida, a gente vai conversando durante as aulas. Tchauzinho e até a próxima. Beijo!